Oi, Rica pelo presente. Bom, pessoal, estou aqui nesse vídeo para falar sobre comunicação, né? Falar sobre falar, a arte de soltar palavras pela boca, porque é algo que eu, né, cheguei a chocar com isso, né, no meio dessa trajetória de vida, que foi isso, sobre comunicação, né, sobre diálogos, talvez diálogos, né? Que foi o que eu pensei agora há pouco, inclusive, sobre não apenas além, né, de falar em grandes públicos, com grandes pessoas, com muitas pessoas, né, na frente de um palco, por exemplo, mas também falar com outras pessoas como um simples diálogo. A arte de falar em si. E a gente pode entrar nessa pauta fazendo o seguinte questionamento: a comunicação ela é importante? E cara, talvez realmente seja muito importante, porque realmente a gente está falando com as pessoas todo o tempo, né? A menos que você seja um sedentário e você more nas cavernas, você não vai falar com muitas pessoas. Mas você que vive no meio de uma galera, sabe? Que você vai pra escola, você vai trabalhar, que costuma ver outras pessoas e é obrigado a ter que conversar com outras pessoas, você acaba tendo que ter essa habilidade em conseguir dialogar com alguém. A gente já vai entrar nisso, porque antes eu quero falar da parte de comunicação com um grande público, com pessoas te assistindo, né? Eu, no caso, eu tenho uma boa comunicação. Eu tenho uma dicção boa, eu sei utilizar boas palavras, né? Boas palavras, né? O que eu quero dizer com boas? Palavras formais, talvez, né? Palavras difíceis de serem ditas. Né? E sei falar com pessoas também, no geral. Sei falar com as pessoas. Eu não fico muito tímido, eu não sou muito tímido demais, assim, não consigo ficar em público que eu já fico muito amedrontado. Não sou assim. Tanto que eu falo com uma câmera na maior tranquilidade. O problema disso tudo, talvez o meu maior e único problema, seja na hora de que realmente chegar na frente de um monte de pessoas e falar naquele sentimento, né? Quando bate aquele sentimento de eu quero sair correndo daqui. Pois é, eu tenho todas essas habilidades, né, de conseguir falar, de conseguir transmitir, talvez transmitir uma informação para uma pessoa, né, aliás, uma pessoa não, várias pessoas, mas vem um sentimento, né, vem um sentimento tipo, cara, e se eu errar, e se acontecer alguma coisa? Talvez isso venha muito da ansiedade, né, que a gente fica nervoso e o coração, sei lá, a gente fica não sei o que que faz, mas, talvez seja só nervosismo mesmo natural da pessoa, eu não sei se isso é natural, eu não sei se isso parte de algum tipo de ansiedade, mas a questão é que eu tenho, né, eu tenho esse de quando eu chego na frente de várias pessoas para falar, bate um nervosismo, apesar de eu saber fazer tudo, apesar de eu saber fazer aquilo que estou me propondo a fazer, entendeu? Só que bate o desespero na hora, bate um desespero, um certo desespero e aquele medo. E é isso que talvez outras pessoas pode acontecer com outra pessoa também. Inclusive, se acontece com você, me fala para ver se você se identifica, porque realmente é algo complicado com pessoas que se comunicam, que gostam, aliás, também, né? Não só as pessoas que se comunicam, mas pessoas que gostam também de chegar na frente de um monte de gente e falar, começar a falar. Só que vem aquele medo das pessoas rirem e acharem errado, apesar da gente saber do que a gente está fazendo ou não. E isso é uma questão complicada, porque não acontece só quando eu vou falar, mas acontece também quando eu vou cantar na igreja e que eu vou cantar e tem um monte de gente me vendo. Eu não sei, dá um negócio, dá um medo, sabe? E, nossa, o medo chega a ser tão alto, um sentimento. Eu não quero ter aquele sentimento, mas eu tenho aquele sentimento. E ele vem e dá vontade, dá um medo, e dá vontade de sair correndo. Porque é assim, entendeu? Sei lá, cara, talvez dê até vontade de chorar. Eu não sei se isso faz parte de ansiedade, o que que é isso, como que isso funciona, mas acontece. O fato é, acontece. E, enfim, eu queria talvez tratar isso, né? Porque eu gosto de me comunicar. E, tipo assim, na frente das câmeras eu sou muito tranquilo em relação a isso. Talvez até em uma live. Ah, mas no vídeo você ficou mais tranquilo porque você pode cortar seus erros, etc. Cara, talvez eu me imagino na frente, tipo assim, de uma live, assim, de uma gravação normal, sem esse
todo esse nervosismo, entendeu? Mas talvez eu me imagine também na frente de um monte de pessoas, né, presencialmente também sem esse medo. Talvez seja algo muito imaginário mesmo, sabe? Mas, sei lá, é esquisito pensar isso, é esquisito ter esse pensamento em mente de que a gente consegue fazer algo, a gente sabe fazer algo, mas vem um sentimento contrário que a gente quer que aconteça. Eu não quero ter esse sentimento de medo, mas ele vem, cara. Ele vem, é automático, acontece. Mas também tem aquela parte de falar com outras pessoas mesmo, sabe? Porque realmente você vai dialogar com alguém, você precisa realmente saber, a gente precisa ter, vamos ter uma ideia, né, do que é o diálogo. O diálogo é uma conversa entre duas pessoas, que uma fala, a outra responde, uma fala e o outro responde. É isso, o diálogo, a gente pode ter essa definição em mente do que é o diálogo, sem profissionalidade em jogo aqui, porque eu não sei se eu estou dizendo realmente, definitivamente o que significa a palavra diálogo, mas enfim, talvez de antemão isso seja o que a gente pode ter como ideia do que seria realmente a palavra diálogo. Enfim, duas pessoas conversando. Então a gente pode ter isso em mente, mas o que a gente pode ter em mente no diálogo? Talvez seja algo normal do dia a dia, você conversando com sua avó, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, com seu pai, com seu avô, com seu irmão. Algo muito automático, porque realmente talvez para a maioria das pessoas falar seja automático. Você nem tá percebendo o que você tá falando, porque falar pode ser equivaler a respirar. Você nem perceba o sentido, tipo, cara, eu estou falando, eu estou respirando. Talvez realmente seja algo automático que a gente fala. A gente toda hora tá falando blá 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 blá, blá, talvez a gente nem pense no que a gente está dizendo, entendeu? Talvez isso seja até um perigo, né? Não pensar antes de falar. E realmente, né, não pensar antes de falar pode trazer situações perigosas para você. Pode trazer situações em que você se coloca em, poxa, cara, olha isso. Eu falei aquela besteira e agora eu vou ter que resolver isso porque eu não pensei direito antes de falar. Realmente, isso é uma situação complicada que, enfim, a gente talvez tenha que treinar mais isso de pensar antes de falar as coisas. Mas é difícil, brother, porque a gente tá falando toda hora, a gente tá falando antes do cérebro agir, talvez. Na verdade, isso não sei se isso faz muito sentido. Mas, enfim, e realmente a arte de dialogar com outras pessoas, a arte de dialogar com outras pessoas seja algo importante pra gente, né, psicologicamente falando, mas é algo que também pode ter sérios riscos, que a gente pode talvez machucar a outra pessoa pode nos machucar também. E além disso tudo, a gente tem que entrar também naquela pauta de discussão. A discussão, quando a gente está discutindo com alguém, a gente tinha que ter também, tem aquela questão da educação, né? Porque quando é realmente um diálogo e as duas pessoas estão falando. Quando você está numa discussão, talvez a definição de falta de educação em uma discussão seja você está falando com alguém e você não deixa a outra pessoa falar. Você não deixa que ela tenha a capacidade de argumentação dela agir, né? A capacidade de argumentação dela agir em cima de você, porque você não está simplesmente dando lugar de fala para outra pessoa. Isso é um erro, cara. Isso é um erro, porque você está falando, você está se colocando acima, mesmo que seja uma discussão, você quer que outra pessoa, você quer ganhar da outra pessoa numa discussão. Qual que é o sentido, primeiramente, de uma discussão da gente querer ganhar de outra pessoa? Porque realmente, a gente querer ganhar de uma discussão, qual que é o nosso objetivo com isso? Alimentar nosso ego, talvez, ou também, a gente coloca isso como também, não sei se alimentar nosso ego esteja certo ou errado, enfim, mas convencer a outra pessoa de que o nosso argumento está correto. Você quer fazer isso numa discussão? Você quer que a outra pessoa entenda isso porque na sua visão isso é o certo ou não? Depende da pessoa. Não sei se a pessoa está de má fé, se a pessoa está mal intencionada, mas enfim, a outra pessoa pode estar falando. Nossa, mas a outra pessoa está falando. Vocês já se encontraram em uma situação que mesmo que você estiver em uma conversa com duas pessoas, no caso a outra pessoa e você, mesmo que você esteja nessa situação, você não sente muito que aquilo é um diálogo e sim um monólogo, né? Você sente que realmente é uma pessoa só que está falando, você não está tendo poder de fala algum, sabe? E não que você queira
se sentir maior que a outra pessoa, não que você queira, que seu argumento vença, mas você não se sente bem, porque isso pode não se enquadrar somente em pessoas que estão se discutindo para ver qual que tá certa, mas pode machucar também, né, numa situação em que você sente inferior a outra pessoa que está falando com você e discutindo, e você não tem um poder de fala porque aquela pessoa está se pondo acima de você e da sua capacidade, talvez, e faz com que você fique realmente completamente triste e, cara, minha palavra, não, tudo que eu tenho aqui dentro não consegue soltar. Você vive numa situação que a gente pode dizer que é tóxica porque você não está conseguindo soltar aquilo que você quer. E ainda pior, quando aquilo que você quer soltar, que a outra pessoa não deixa que você solte, torna problemático na sua mente, principalmente, e a outra pessoa reclama disso ainda, né? Isso pode se tornar realista em situações talvez amplas ou não tanto, em ambientes familiares isso pode acontecer, e é um problema, isso é um problemaço. Então, cara, talvez o certo, assim, tipo assim, o respeito ele deve existir, com certeza absoluta, o respeito ele deve existir, ele deve comparecer em qualquer tipo de discussão que seja, mas o respeito ele também abrange a parte de dar a oportunidade da pessoa falar, dar a oportunidade da outra pessoa também conseguir conversar e ter o seu próprio, e ter o seu olhar, dividir o seu olhar, né, a sua visão com as outras pessoas. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Isso não foi, talvez não tenha sido uma aula, porque eu tenho um cara de professor. Talvez tenha sido um desabafo, algo que a gente pode entender. Se você quer compreender e fazer isso tudo que eu falei, faça. Enfim, se você não quer, não faça. Eu não tenho muita relevância, eu não tenho relevância nenhuma, pra falar a verdade. Eu sou só um garoto falando coisas na minha cabeça e que pode estar errado ou não, enfim. Então, é isso. Comenta aqui se vocês concordo com tudo. O vídeo ficou com mais de 31 minutos gravados. Não sei se na edição, depois que o vídeo for postado, vai ficar com essa quantidade inteira de minutagem, mas obrigado se você reagiu até aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você assistiu, sei lá, comenta porta de guarda-roupa. Sei lá, pra eu saber que você viu o vídeo até aqui, tá bom? Isso é um clássico, isso é um clichê, mas isso é legal. Então, é isso, muito obrigado. Se inscreve no canal se vocês querem mais vídeos. Falem na descrição o que vocês querem que eu fale, opiniões minhas, enfim, se você quer que eu reaja a alguma coisa, jogue alguma coisa, porque isso é um canal amplo, cara. Isso é um canal de entretenimento. Então é isso. Ou de questionamentos também. Enfim, eu tô me vendo agora. Tchauzinho, dê um sorriso e... Fio.